Relâmpagos, quando acontecem, aquecem violentamente o ar ao seu redor. Quando o ar é aquecido, ele se expande, e esta expansão gera, em uma distância de poucas centenas de metros, uma onda de choque supersônica, e em distâncias maiores, uma onda sonora intensa, que se afasta em todas as direções. Bom, a nossa recomendação é sempre você vá lendo o texto e interpretando logo. Então aqui nós temos relâmpagos, disse que eles aquecem violentamente o ar, lembrou que esse ar aquecido se expande, isso aqui mesmo que ele não dissesse, quem está por dentro da matéria vai estar sabendo disso, tem a ver com dilatação. Então sempre que você provoca o aquecimento de um material, de uma substância, a tendência é aumentar o grau de agitação das moléculas, com isso elas tendem a se afastar, e isso é o que a gente chama de aumento de volume, ou seja, de expansão. Então é muito comum que aconteça isso no ar, ok? Na sequência do texto. E esta expansão gera, em distância de poucas centenas de metros, uma onda de choque supersônica, e em distâncias maiores, uma onda sonora intensa. Perceba que quando se diz onda supersônica e onda sonora, ambas são ondas de mesma qualidade. A gente está fazendo referência ao som. O que é que você chama de supersônico? A velocidade do som no ar, né, em média, a gente trabalha aí na casa dos 340 metros por segundo, dependendo da temperatura, a gente trabalhando aí em torno dos 14, 15 graus de temperatura. O que acontece? Em determinadas condições, você pode provocar uma movimentação da massa de ar com uma velocidade maior do que a velocidade do som. Então imagina como isso é rápido e essa expansão é violenta. Então é o que se chama de onda de choque. Então o trovão, para quem escuta o trovão, e muita gente às vezes tem medo disso, o trovão é apenas som. Agora, em situação extrema, uma pessoa que esteja no local onde cai o raio, ela pode sim ser atingida por uma onda de choque. E há registros, inclusive, da pessoa ser arremessada. O que é o choque? É a colisão da massa de ar com o teu corpo. E isso por quê? Porque na passagem da corrente elétrica, lembra que a passagem de corrente elétrica sempre tem produção de calor. É o chamado efeito Joule. Então não é de se estranhar que quando cai um raio e ele corta o ar, aquela massa de ar se aquece violentamente, com isso ela se expande. É importante lembrar também que você tem o encontro da massa de ar quente com a massa de ar frio. Essa diferença de temperatura, de densidade, de pressão, provoca uma movimentação de ar muito rápido. E isso é o que se chama de onda de choque. E aí depois o que ele fala é da diluição dessa energia. À medida que você vai se afastando em todas as direções, então seria o raio de ação, tá certo? Do estrondo, né? Do estrondo sonoro, da pancada, né? Da onda de choque do trovão, você vai tendo a diluição dessa energia. E aí então você vai tendo um som cada vez menos intenso. Lembrando que quando se fala intensidade da onda sonora, a gente está fazendo referência ao que a gente chama em caso de volume, né? A quantidade de energia que é movimentado ali, ok? Vamos continuar a leitura. Estas ondas são os trovões que ouvimos. Próximo do relâmpago, o som assemelha-se a intenso estalo e pode causar danos ao ouvido humano. Isso aqui é um registro importante. Próximo do relâmpago, o som assemelha-se a intenso estalo e pode causar danos ao ouvido humano. Mais distante do relâmpago, o som assemelha-se a um estrondo grave e relativamente fraco. Distante, estrondo grave e relativamente fraco. O que é que a questão pede? O trovão próximo do relâmpago pode causar danos ao ouvido humano por tratar-se de uma onda mecânica longitudinal de grande velocidade, pressão, frequência, amplitude ou altura. E aí já vamos antecipar, você está vendo aí na tela, que essa questão é para trabalhar características e causas e efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes. No caso, a gente está
caracterizando as causas e efeitos do movimento das partículas de ar no estrondo quando acontece um trovão em consequência de um raio de um relâmpago. Isso aí é a habilidade 20 na competência de área 6. Apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científicas e tecnológicas. Bom, o que é que a gente chama de uma onda mecânica longitudinal? Quando a gente fala de ondas, a primeira classificação que a gente faz, quanto à natureza das ondas, nós podemos ter ondas de dois tipos. Quando você tem o meio vibrando, quando eu falo meio, pode ser um meio líquido, um meio sólido ou um meio gasoso. No caso do ar, a gente está fazendo referência ao meio gasoso. Então, quando você tem a transmissão de energia de uma molécula de ar para outra, você vai ter a propagação de uma onda naquele meio. E isso é uma onda mecânica. Quando você tem energia, né, um campo elétrico e magnético pela vibração de uma carga elétrica, se inicia a vibração de um campo eletromagnético que pode se propagar em líquidos, em gases, em sólidos e pode se propagar também no vácuo, ou seja, quando não tiver nenhum meio material, nenhum meio físico, então você tem uma onda eletromagnética. Isso é luz, não é do que a gente está falando aqui. Se a referência é ao trovão, o trovão é a parte sonora do fenômeno. Então a gente não está fazendo referência à luz, a gente não está falando do relâmpago e nem do raio. Então quando você fala que o trovão é uma onda mecânica longitudinal, e aí então isso também é importante. É uma segunda classificação que se faz das ondas. Você pode ter ondas longitudinais e ondas transversais. Fica sempre atento às palavras. Quando você fala transversal, transversal tem a ver com atravessar, também tem a ver com perpendicular. Então, numa onda, você sempre tem dois movimentos. Você tem a vibração e você tem a propagação. Então, no caso das ondas transversais, você tem vibração numa direção e propagação na outra. É o caso que acontece, por exemplo, com as ondas eletromagnéticas, com as ondas de luz. Já para as ondas de som, o próprio enunciado já afirma, são ondas longitudinais, lembra, ao longo. Então, quando você tem os dois movimentos da onda, tanto a vibração da matéria quanto a propagação da energia na matéria, acontecem na mesma direção. Então, por exemplo, todo mundo já viu, pelo menos em festa, enfim, se não em casa, quando você olha para uma caixa de alto-falante, como é que ela funciona? Você tem aquela membrana que fica oscilando o tempo inteiro. E aí então, o pessoal que gosta, por exemplo, de curtir um som com um volume mais forte, diz que gosta de ficar perto da caixa de som porque sente aquela vibração no coração, mas só pode sentir. Tu tem uma grande membrana que fica oscilando, então ela vai para frente e para trás, então ela empurra e puxa a massa de ar. E aquilo vai provocando uma onda que vai batendo no teu corpo. Num caso extremo, num caso de muita energia envolvida, é o que a gente chama de onda de choque. No caso das ondas de menor intensidade, com menor quantidade de energia, a gente só tem aquela sensação de pressão. Mas o efeito, né, o fenômeno físico, o mecanismo, ele é exatamente o mesmo. Então, eu queria que você ficasse com essa imagem da membrana do alto-falante, para frente e para trás. Então, empurra as moléculas de ar e puxa de volta. E aí, uma bate na outra, que bate na seguinte, que bate na seguinte. E você vai tendo a transmissão, ou seja, a propagação da energia, mas sempre na mesma direção. Por isso que a gente diz que a onda de som é uma onda mecânica, porque depende da vibração de um meio. Nesse caso, a gente está falando de um meio gasoso, que é o ar. E, ao mesmo tempo, longitudinal, porque as partículas vibram para frente e para trás no mesmo sentido e direção onde você vai tendo a transmissão da energia. Uma molécula passa para a energia para a seguinte, etc. e tal. Falei da membrana do alto-falante, mas eu podia também fazer referência, no meu caso específico, agora, quando eu falo na produção de som, né, na fonação do aparelho fonador humano, pela passagem de ar do meu aparelho respiratório pelas pregas vocais, que vibram como se fossem cordas. Então vão empurrando as moléculas de ar para frente e para trás, longitudinalmente. Agora o que acontece? Quando você aumenta demais o volume, entenda-se, a intensidade desse som. Então você vai ter mais movimento, né, mais energia envolvida e maior amplitude no movimento da membrana da caixa de som, ou se eu ficar gritando, na vibração das minhas pregas vocais.
Isso envolve mais energia, isso significa mais intensidade e isso significa então maior amplitude de vibração. Se você der uma olhada aí nas alternativas, a gente tem ali maior velocidade, tá? Preste bem atenção. O que determina a velocidade de uma onda é o meio em que ela se propaga. Então, se você tem um som mais intenso ou menos intenso, no caso do trovão, a gente está falando do som se propagando no ar. Então não tem alteração no valor da velocidade. Então a questão aí não é a velocidade com que as moléculas chegam ao meu ouvido. Daí depois você tem uma alternativa que fala da pressão. Então você tem compressão e descompressão, que representaria exatamente as cristas e os vales e os nós dessa onda que é formada. Mas também não é essa pressão que vai aumentar significativamente a ponto de machucar o meu tímpano. Depois a gente tem a frequência e a amplitude. Veja bem, aliás, vou até relacionar o item C com o item E, a frequência e a altura, que quando você fala de ondas sonoras representam a mesma coisa. Quanto mais alto é o som, maior a frequência, quanto mais baixo é o som, menor a frequência. Agora, aquela alternativa D de dado que aparece ali, aquela ali sim, é que explica por que quando você tem o deslocamento de uma grande massa de ar, com grande velocidade, então com muita violência, eu não estou falando da propagação do som, mas do deslocamento da massa de ar, tá? Por isso que eu falei grande velocidade. Então aquele deslocamento inicial para produzir a onda de som vai dar grande quantidade de energia, muita intensidade, e isso em termos de onda significa muita amplitude. Então vamos marcar a alternativa correta? Nessa segunda alternativa nós teríamos então, para justificar por que perto do relâmpago o trovão provoca um estrago no meu tímpano, nós temos que dizer então que é por conta da grande amplitude que você tem na onda que se propaga a partir do trovão.